Pessoal, vamos falar agora da ferramenta de viabilidade econômica. É fácil entender o conceito de viabilidade, quer dizer, vale a pena? Compensa? É viável? Então, o que essa ferramenta vai te ajudar? Geralmente ela é utilizada lá no final do projeto. Então, assim, fez o estudo, viu a teoria e aí agora vamos ver os números se compensa. Por isso que a gente vai trabalhar 3 indicadores: VPL, TIR e Payback. Berber, não ouço isso há 30 anos, desde a faculdade. Então agora o curso aqui vai te ajudar muito a recapitular. Quando que a gente faz isso? Então, estudo de viabilidade econômica e financeira, ele deve ser realizado sempre que tem um novo projeto. O que é um novo projeto? Uma aquisição, abrir uma empresa, abrir um novo departamento, até abrir o capital da empresa, fazer um IPO, né? Talvez não é o nosso contexto, mas só para você entender a dimensão dessa ferramenta. Por que pessoas ou empresas fazem valuation, né? Desculpa, fazem a análise de viabilidade. O grande benefício desse tipo de análise é fazer projeção, colocar números, entender o real potencial do retorno no investimento que você está colocando. Então, às vezes as premissas comportamentais, ali, o sentimento de abrir aquele negócio, ele é muito bom, mas quando a gente põe número, você vê que não é tão viável. Tá, como que eu faço isso, Berber? Existem várias etapas para realizar um bom estudo de viabilidade econômica, mas aqui a gente vai resumir, claro, para ficar mais palatável, mais acessível. Primeiro, a gente tem que fazer projeção de receita. Receita a gente já sabe, tudo que entra, tudo que vem de grana. Então, vendi, veio receita. Não tem uma ordem muito específica do preenchimento de dados e um estudo de viabilidade, mas eu sugiro que a gente comece primeiro pela projeção de receita, porque se não está muito claro quanto que eu posso ganhar, não está muito claro a viabilidade de um projeto, né? O prazo de projeção vai variar de acordo com o projeto. Por exemplo, eu vou abrir um restaurante, uma lanchonete. Não vou já recuperar meu capital investido em 3 meses. E talvez eu não vou conseguir lucrar em 1 ano tanto quanto eu gostaria. Nós estamos falando de um projeto de 3 a 5 anos. Ah, não, agora eu quero abrir um negócio grande, vou abrir uma hidrelétrica. Estou dando um exemplo bem extremista, né? Não vou receber o retorno do meu investimento no mês seguinte. Aí a gente está falando de 10, 20 anos. Então, precisa entender a dimensão desse negócio para entender a projeção. Vamos falar um pouquinho de projeção de receita e de custo. Então, o importante quando a gente fala dessas projeções de custo é aproximar o máximo possível quem que é o meu público-alvo e para entender quanto que esse cara paga e se ele está disponível para me pagar. Então, agora, quando nada disso é possível, então vamos dizer que não está muito claro quem tem o público específico e não está muito claro quanto que esse camarada vai te pagar, aí o único jeito é a gente começar pela parte de custo. Quanto que eu vou gastar para abrir esse negócio? E quanto eu preciso faturar para zerar a conta? Outro ponto importante é analisar e estimar uma taxa de crescimento. Então, se a gente fala de 2% ao ano, 3% ao ano, 10% ao ano, vamos falar um pouquinho dessa parte de custo que eu comentei agora há pouco, né? Então, se não está muito claro quanto eu posso ganhar, tem que estar claro quanto que eu vou gastar para abrir esse negócio. Então, da mesma forma que a gente projetou as receitas, né, ao longo do tempo, a gente tem que projetar o gasto. Então, quanto que é necessário colocar de grana? Quanto que eu preciso colocar de investimento para rodar esse negócio? Vamos falar um pouquinho dessa questão de custo, por exemplo. O que é um custo fixo? Custo fixo são aqueles recorrentes. Ele é previsível. Aluguel é previsível, salário é previsível, energia elétrica, internet é previsível. O que é custo variável? São aqueles que variam de acordo com a produção e a venda. Então, por exemplo, eu pago mais comissão na medida que vende mais. Eu tenho mais taxas na medida que vende mais. E outro camarada aqui que você tem que estimar são os impostos. Então, se a empresa ainda não tá aberta, precisa conversar com o teu contador para saber qual que é a classificação, qual que é o CNAE, qual que é o regime tributário. Então, tudo isso, meu amigo, minha amiga, você consultor, tem que ajudar o teu cliente. O importante nessa etapa é conseguir orçamentos realistas. Você vai caçar na internet, vai fazer ligação. Ah, o meu cliente, ele quer fazer um estudo de viabilidade para abrir uma lanchonete. Então, bora fazer. Meu cliente, ele quer um estudo de viabilidade para abrir uma cancha de futebol. Bora fazer. Vamos agora falar um pouquinho de analisar esses indicadores financeiros, né? Então, as etapas anteriores, a gente fala um pouquinho dos desafios de, primeiro, quanto o camarada pode ganhar e quanto ele vai gastar para abrir aquela empresa e analisar se tem um benefício real ali de ter essa viabilidade.
Como que a gente apresenta para o cliente esse indicador? Nós vamos falar tem vários, mas os 3 principais. Vamos começar com VPL, valor presente líquido. Esse indicador aponta quanto fluxo de caixa livre acumulado da tua projeção valeria hoje. Então ele joga lá na frente e traz para o dia presente. Valor presente líquido. Para chegar a esse valor, deve-se descontar o custo do capital, também conhecido como taxa de desconto ou WACC. Bom, isso aqui é o seguinte, basicamente eu vou comparar com o capital investido para saber se gerou mais capital ou não. Então, por exemplo, eu coloquei 50 mil para abrir uma pequena empresa aí. E aí, vamos dizer que eu calculei ali uma determinada rentabilidade para daqui a um ano. E aí eu calculo o VPL e deu 45 mil. Então, pera aí, eu pus 50 e o VPL é 45? Tudo bem, tá credor, tá positivo. Mas deu para entender que eu perdi dinheiro. Então, VPL te ajuda muito. Seria ótimo se você soubesse calcular na HP, mas se não souber, tem na nossa ferramenta lá no Excel. Vamos lá, TIR, taxa interna de retorno. A TIR ela indica a taxa do investimento utilizando mais ou menos o conceito do fluxo de caixa livre, né? E o VPL. Então a diferença é que no VPL a gente oferece um indicador absoluto em moeda, em dinheiro, e a TIR ela fala em percentual. O legal da TIR é que você consegue comparar, por exemplo, essa taxa interna de retorno com alguns investimentos. Então você vai comparar com o Tesouro Direto, com o CDB, com, enfim, algum investimento, e aí você consegue mostrar para o teu cliente. Vale mais a pena deixar a grana parada no banco, ou numa aplicação, ou abrir esse negócio, ok? Então a gente viu que VPL vai falar de dinheiro e TIR vai falar em percentual. Agora eu vou falar de payback, que é o famoso retorno do capital. Payback indica o momento de quando o projeto gerou caixa suficiente para zerar o investimento inicial. Então, quanto tempo, qual que é o período, quantos meses ou até anos que esse caixa acumulado, ele vai... O pessoal tá passando um caminhãozinho do lado aqui de propaganda. Se pegar no microfone aqui, você me desculpa, tá? Então, como que a gente faz esse cálculo? Pode ser descontando ou não o custo de capital, que é o teu dinheiro. Então, normalmente é simples fazer o payback, mas o que é legal? Vamos dizer que o cliente ele tem lá uma ideia de negócio e o payback quer dizer assim, Sr. João, se o senhor colocar 100 mil reais, quer ver? Eu vou dar uma sacada de payback que eu uso aqui no grupo de energia solar que eu vendo. Sr. João, o senhor tem 100 mil reais, o senhor quer abrir um determinado negócio. Vamos dizer que o senhor quer investir em kitnet para alugar, do ponto de vista de investimento, tá? Não do ponto de vista de aquisição de patrimônio. E aí, 100 mil reais, quanto que dá para cobrar de aluguel numa kitnet? Ah, Berber, dá para cobrar 100 mil, não vai comprar numa área nobre, tal, vai dar para cobrar aí, sei lá, 600 reais por mês. Sr. João, se o senhor investir 100 mil reais comigo num projeto de energia solar, no mês seguinte vai gerar 2.200 reais de energia e eu te ensino a vender. O senhor vai ter um lucro de aproximadamente 1.800 reais. Então, os 100 mil, a viabilidade dos 100 mil numa kitnet vai te render 700 reais por mês e a viabilidade com um projeto de energia solar comigo, 1.800. 700 para 1.800 tem diferença? Tem, principalmente se eu mostrar para ele o VPL dos dois, a TIR dos dois e o payback dos dois. O normal de um payback desse de energia, a gente está falando de 4 anos e meio. Então é relativamente rápido. Pessoal, são 3 indicadores que se você não souber de cor, não souber como usar no HP, para o vídeo, dá um Google, pesquisa. Não é um curso de HP 12C aqui, mas na ferramenta você vai poder se virar aí, que a gente deixou tudo preparado com muito carinho para você. Um grande abraço e vamos para o próximo vídeo.